quinto ano, mais uma disciplina começando no capítulo 7, no nosso módulo 3. Não esqueça, tá? Estamos no módulo 3. E ciências, no capítulo 7, ele vai abordar as propriedades dos materiais, tá? Nós sabemos que existem diferentes origens dos materiais. Então, se eu for pegar algum material da natureza, nós chamamos isso de origem natural. Se eu vou pegar algum produto, por exemplo, uma caneta, ela foi produzida pelo ser humano, então isso aí é um produto de origem artificial, tá? Então aqui ele já traz uma obra chamada Melancolia, tá? Essa obra foi de um pintor, de um artista chamado Vic Muniz, tá? E eu quero que vou chamar a atenção de vocês no que está sendo feita essa obra, o que tem ao fundo dessas obras aqui, tá? E de que material será que foi feito essa tela, tá? Pensa um pouquinho aí, tá? Sobre do que se retrata, sobre se de perto quais são esses materiais que estão lá atrás, será que são materiais novos, será que materiais que eu descartei, tá? Então, é isso daqui que a gente vamos trabalhar, dando já gancho do material que a gente fez no capítulo 6 sobre o lixo, tá? Próximo. Aqui eu tenho uma poesia visual, né? Nós trabalhamos isso em língua portuguesa e eu queria que vocês refletissem e respondessem aqui para pouco. Que palavras compõem esse poema? Existe apenas duas palavras, tá? Então, se eu aumentar aqui, a gente vai conseguir que na palavra lixo estão escritas várias palavras luxo. Então, quais são as palavras que compõem o poema? Lixo e luxo, tá? Quais relações você acha que existem entre as palavras que compõem o poema? Então, vamos pensar que a relação entre o lixo e o luxo é onde há lixo no luxo e luxo no lixo. Lembra muito a questão da imagem lá da melancolia, né? Então, eu consigo ter luxo do lixo e eu consigo ter lixo do luxo, tá bom? Esse poema faz parte do movimento da década de 1950. Propõe um conceito de poesia visual. Utilizando essa ideia, escreva abaixo o seu próprio poema concreto. Aqui você pode fazer o seu poema concreto aqui, aqueles que vocês já fizeram na língua portuguesa, ok? Nessa página aqui nós vamos trabalhar de fato os seus materiais e as suas características, tá? Então aqui ele traz, tá, que os materiais são diferentes entre si e segundo suas características podemos usá-las diferentes funções do cotidiano. Alguns materiais, por exemplo, podem sofrer mudanças ao serem puxados, esticados ou pressionados. Essa característica está relacionada à capacidade de formação. Então, por exemplo, existe alguns tipos de material que é adequado para o quê? Amortecer o impacto dos pés e das articulações. Por exemplo, se eu vou correr, eu vou precisar desse material. Que material será que eu vou utilizar? Um plástico ou material elástico? Vamos pensar aí? Ok. Então, alguns materiais não se deformam facilmente, enquanto outros deformam-se para sempre. Há ainda os que deformam, mas voltam ao normal, aqueles que costumam rachar ou estraçalhar quando sofrem impactos. Então, esses materiais que deformam permanentemente são chamados de materiais plásticos. Então, tá aqui, ó. Os materiais que deformam permanentemente são chamados de materiais plásticos. E os que deformam que voltam à sua origem normal são chamados de elásticos. Então, quando eu pego o elástico, estico ele e depois eu devolvo, ele volta à sua origem normal. O plástico não, ele já
pegar uma garrafa de água, vai quebrar, não vai voltar à sua origem normal, tá? E outra característica é a resistência. Então, essas palavrinhas aqui que a gente vai utilizar bastante na nossa aula. Resistência, que é o material desgaste, chamada de dureza. Materiais duros são aqueles que não se desgastam facilmente. Os duros são capazes de riscar outros materiais menos duros. Alguns materiais são duros, porém frágeis. É o caso da vidro, da cerâmica. Então, esse material aqui são pratos de cerâmica, são feitos de material frágil, mas ele é duro. A esponja de espuma é feita de material elástico. Então, a moça tá aqui apertando, mas se ela deixar de apertar, ela volta à sua origem natural, tá? Outros materiais são duros e outros não se quebram ou deformam facilmente. É o caso do aço e do concreto armado. Não é à toa que eles são usados nas construções e eles são materiais tenazes, duros e resistentes. Ok? Então, dureza como resistência ao desgaste, tá? Não como aquela sensação tátil. Então, se eu pensar no duro, o chão é duro, tá? Mas eu tô pensando na tenacidade como resistência da formação dele, ok? Por exemplo, aqui o prato ele é duro, mas ao mesmo tempo ele é frágil. Aqui eu tenho um experimento para a gente fazer. A gente vai conversar nas nossas aulas sobre esse experimento, tá? Porque eu fiz para vocês aqui uma atividade de experiência que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Agora aqui, observe a seguir as imagens, tá? Escreva abaixo de cada uma delas as características mais adequadas entre frágil, elástico, plástico ou elástico. Então aqui tem uma janela de vidro. O vidro ele é duro, porém ele é frágil, plástico ou elástico. Esse caso ele é frágil. Frágil. Oh, Jesus. Frágil. O chinelo de borracha. Se eu pegar esse chinelo e dobrar, ele vai voltar à origem normal dele? Vai. Então, se ele volta, ele é um material elástico, tá? O prato de cerâmica tem muito a ver com o que a gente viu na página anterior. Ele é duro, porém frágil. E a esponja de cozinha? Ele é elástico. Agora, o copo do liquidificador. O copo, tá? Não a base aqui. O copo, ele é feito de elástico. Se eu deixar ele cair no chão, ele quebrar, ele volta ao normal? Não. Então, ele é feito de plástico. E o talher de plástico lá, de festinha de aniversário? Se eu dobrar ele vai quebrar. Vai voltar ao normal? Não. Se não volta, ele é plástico, ok? Deixa eu colocar aqui. Faça uma pesquisa e descubra os materiais mais duros encontrados na natureza. Escreva abaixo o nome desse material e algumas informações importantes sobre eles, tá? Pesquisa pra gente corrigir na nossa próxima aula, tá? E aqui eu vou dar uma pausa porque vocês vão assistir ao que a Pro fez sobre a solubilidade e a densidade e do magnetismo, ok? Já vou passar para... Agora, nós vamos descobrir a solubilidade e a densidade. Eu trouxe para vocês aqui 2 copos com água. Os 2 estão somente com água, ok? E aí, eu vou colocar para vocês um pouquinho de sal. Ó, sal mesmo, tá? E vou colocar aqui nesse meu copo com água e vou dissolver. Dissolvi. Pronto.
Pronto. Agora, eu vou pegar meu outro copo com água e vou colocar um pouquinho de óleo. Pouquinho, gente, que o óleo tá muito caro. Cesta básica, meu filho, aumentou na quarentena, que foi uma coisa. Vou colocar só um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. Aí. Aqui ocorreu uma mudança de substância. Água com sal, eu dissolvi a água, né, dissolvida com o material que foi o sol. Isso aqui, ela ficou uma mistura homogênea. Isso aqui, o sal, ele dissolveu totalmente com a água. Agora, existem materiais que não são dissolvidos. Nesse caso aqui, que dissolveu, nós chamamos de solubilidade, tá? Agora, nós vamos trabalhar a densidade. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber que o óleo, ele fica pra cima, ele fica na superfície. Então, ó, vou mexer, igual eu fiz no sal. Quando eu parar, o óleo, ele volta para a superfície. Isso significa que o óleo, ele é denso. Ele é o que? Ele não foi dissolvido, tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de mais pra trás. Isso aqui de densidade. Outra característica do material, né, que a gente fala que material denso, de densidade, é muito legal fazer uma experiência quando eu coloco o material sobre a água e se ele afunda, significa que esse material ele é mais denso que a água. Se ele boiar, significa que ele é menos denso, ou seja, ou às vezes a mesma densidade da água. Então, peguei esse saca-rolho aqui, afundou. Então, significa que ele é mais denso que a água. Vou colocar esse refil aqui de desodorante. Vou colocar aqui dentro. Aí, ele não afundou. Mesmo que eu afunde ele, ele volta, ó, ele boia. Vamos ver. Uma moeda. Peguei uma moeda, vou colocar. Afundou. Pregador de roupa, comido aqui pelo ósseo. Vamos ver se ele afunda. Ele afundou. Então, quando o material ele boia, significa que ele é menos denso que a água. Se o material que colocar na água boiar, significa que ele é mais denso que a água. A mesma coisa ocorreu com o óleo. Então, o óleo, ao misturar com a água, ele subiu. Por que que ele subiu? Porque o óleo ele é mais denso do que a água. Alguns materiais possuem uma propriedade curiosa. Eles podem atrair certos materiais. A gente tem aqui um material que é feito de ferro ou níquel. São os ímãs, tá? Os ímãs, eles apresentam dois polos. Um polo norte e um polo sul, tá? E eles, ao redor deles, eles geram um campo magnético, que pode ter um alcance bem maior ou pode ter um alcance menor. Então, quando os dois ímãs, eles são aproximados, surge uma força de atração entre os polos. Porém, se eu tiver com um polo norte e polo norte ao mesmo tempo, não vai acontecer atração, ó. Na verdade, a gente chama isso aqui de repelir, tá? Agora, se eu vou pro meu polo sul e pego o meu polo norte, ele vai ter a força de atrair, ó. Vê que ele vai subir, ó. Peguei.
Então, houve aqui uma atração. Quando é do mesmo polo, não acontece a atração, e sim, eles se repelem. Quando eu tenho polos diferentes, há a atração, ok? Isso é força de ímãs por atração ou repulsão, tá? Isso aqui é ímã, gente. Isso aqui meu marido tirou de algum outro material lá, mas são ímãs. Quando eu coloco, ó, coloquei o ímã aqui atrás e coloquei o ímã aqui na frente. Estão presos, né? E aí eu posso brincar, tá, de trazer esse ímã. Quando tiver uma mesa fininha, dá pra fazer assim. Fica bem interessante. Ó. Sobe. Sobe, sobe. Ok. Agora a gente tem alguns objetos aqui, tá? E nós vamos circular os materiais feitos de metal. Lembrando, metal, ele é atraído por ímã, tá? Então, se eu pegar um ímã na meia, ele vai atrair? Não. Se eu pegar aqui no lápis, ele vai atrair? Não. Se eu pegar papel alumínio, sim? Ou não? Não, né? Porque isso aqui não é material. Ai. Volta aqui. Então, voltando lá. Circule os objetos são feitos de metal. Então, lembrando, todo material feito de metal, ele é atraído por ímã, tá? Então, circule os feitos de metal. Meia, metal. Lápis, metal. Papel alumínio, metal. Papel alumínio, metal. Essa chave aqui chama turquês. Já deve ter visto em casa de vocês aí. É feito de metal. A moeda é feita de metal? Sim. A chave? Sim. Copo com água? Não. A aliança? Alianças aqui feitas de metal? Sim, feita de metal. Agora faço uma pesquisa sobre as propriedades desses materiais, então faço X nos objetos que são atraídos por ímã. Então, nesse caso aqui, que vai ter ferro ou níquel, será a chave turquês, chave ferramenta, a chave e a moeda. Esses outros dois materiais aqui não são atraídos por ímã, porque não são feitos de ferro ou níquel na sua composição, tá bom? Agora aqui, nas propriedades indicadas no quadro abaixo, qual você buscaria o material se quisesse fazer? Então, aqui, uma ponte. Eu vou buscar uma ponte elástica, uma ponte plástica, que tenha dureza ou que tenha tenacidade. Há uma diferença nesses dois, tá? Lembra, dureza não é aquela coisa que é firme. Ela pode ser frágil ao mesmo tempo. A tenacidade, sim, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou buscar uma ponte, algo tenaz. Então, aqui a gente vai escrever tenacidade. Um cabo de computador. Dá uma olhada no cabo do computador de vocês aí ou da televisão. Eu vou buscar elasticidade, que eu vou esticar, dureza, tenacidade ou plasticidade. Nesse caso aqui, plasticidade. O prato. Aí vocês vão perguntar, aí depende, né? Vai ser o prato de aniversário, o prato que a gente come em casa, o prato de cerâmica que tem em casa. Nesse caso, ele vai ser de plástico? Não, ele vai ser duro, né? Então, aqui, dureza. E um colchão? Colchão duro não seria o ideal, né? A gente acordar toda troncha. Plástico também não. Então, seria aqui uma elasticidade para dar um pouco mais de conforto. Elasticidade.
ok? Essa é a introdução. Na nossa aula virtual a gente vai conversar bastante sobre essa aula que tivemos hoje, principalmente sobre o magnetismo, né? Tem mais coisas pra gente falar sobre eles aí, ok? Beijos, até amanhã!